Oi pessoal, tudo bem? Esse foi o meu bolo de ontem. Ficou bonito, gostoso e tá macio. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês e eu fiz ele com flocos de milho. Aqui eu reservei 8 ovos. Eu tiro a pele da gema para tirar o cheiro forte do ovo. Vou usar esse copo como medida. Aqui eu vou acrescentar o açúcar. A princípio eu coloquei 1,5 copo, mas depois ficou meio sem doce, eu coloquei mais. Então dá aproximadamente 2 copos. E se você preferir mais doce, pode colocar mais um pouquinho, vai ficar gostoso. O meu ficou bom, porque a gente usa pouco açúcar aqui, mas tem gente que gosta da receita mais docinha. Geralmente eu uso leite condensado, mas hoje vai ser o açúcar. E também vou usar óleo no lugar de manteiga, porque a minha manteiga acabou. Eu prefiro a manteiga porque o bolo fica mais aerado. Mas hoje eu vou usar óleo. Então aqui eu vou completar essa quantidade que eu mostrei. Eu vou completar, vão ser 2 copos de açúcar e esse aqui de óleo. Eu procuro separar a parte líquida da seca, mas eu coloquei o açúcar aqui junto porque ele vai dissolvendo junto com o ovo. E se eu fosse usar a manteiga, eu também colocaria em cima do açúcar, porque o açúcar aquece a manteiga e ela vai derretendo. Agora eu vou colocar a parte seca. Vou colocar mais ou menos 800 gramas de trigo. Eu coloco 500 e depois eu coloco um pouco mais, porque eu achei que ficou pouco. Aqui está os 500. Vou colocar agora o flocos de milho. 500 gramas também. Pode ser qualquer marca, eu não tenho preferência por marca, mas o flocos de milho geralmente é aquele que você faz cuscuz. A gente usa aqui tanto para cuscuz quanto no bolo. E vou colocar um pouquinho de fubá para completar a massa. É esse floco aqui, ó. Ele é de milho mesmo e você pode usar ele em outras receitas. Eu só recomendo usar uma quantidade menor a princípio e molhar ele antes. Dependendo da receita, se você fizer com ele seco, ele vai sugar o líquido da receita e a sua receita vai ficar seca. Então aqui eu vou colocar mais 350 de trigo, porque essa quantidade aqui é pouca, a família que é grande. Então vou colocar mais um pouco de trigo, que vai dar em torno de 850. O leite eu também uso muito, é quase 1 litro. Como a receita é grande, aí eu uso muito trigo, muito leite. Eu vou adicionar uma pitada de sal para aguçar o sabor do bolo e vou adicionar erva doce. Eu vou usar uma colherinha de chá. Aqui eu estou colocando o restante do trigo, como eu falei, e vou mostrar para vocês a quantidade do sal. Essa é a quantidade do sal e eu vou colocar 3 colherinhas dessa de erva doce. As receitas com derivado de milho ficam muito boas com erva doce. E sempre que eu posso eu uso. Se você quiser colocar canela, pode ser, mas eu prefiro erva doce. Eu vou dar uma misturada aqui no açúcar para ele dissolver um pouco. E vou juntar esses dois aqui. E depois eu venho com o leite.
Eu não tenho uma quantidade exata de leite para te falar, mas geralmente para essa quantidade aqui é em torno de 700, 800 ml. A receita aqui é grande, se você quiser fazer na sua casa, pode dividir para a primeira vez. Você pode dividir para ver se vai ficar bom ou não. Não foi porque fui eu que fiz, mas ficou muito bom. Mas eu recomendo fazer uma quantidade menor. Quando você vê que realmente é bom, se houver necessidade, aí você aumenta e faz maior. Eu vou dar uma misturada aqui e vou acrescentar o leite. Eu vou colocando o leite aos poucos, para não ficar a massa muito fina nem muito grossa e o bolo não crescer. Se ela ficar muito fina ou muito grossa, o bolo não cresce. Aí dá errado a sua receita e não compensa você desperdiçar os produtos. Então eu deixo a minha massa numa homogeneidade boa, nem muito líquida, nem muito grossa. Essa é a parte que eu adiciono o leite. Como eu disse, foi quase 1 litro, mas é porque a receita é grande. E por último, eu coloco o fermento. Eu vou dar uma mexida aqui para não ficar pesada para a batedeira. Já deixo o forno pré-aquecendo a 200 graus. O meu eu deixo só 5 minutos, já dá para ele aquecer bem. Ele não tem 180 graus, é só 200. Então eu deixo o bolo assar por volta de 50 minutos a 200 graus. Quem prefira deixar 1 hora também pode ser, mas aqui, nesse caso aqui, 50 minutos deu para assar direitinho, ele ficou bem assado e ficou gostoso. Não ficou seco, mas se você quiser colocar um pouquinho a mais de líquido também pode ser, ou adicionar um pouquinho mais de gordura, que seja óleo ou manteiga. A gente aqui em casa faz pouco uso de óleo, por isso eu prefiro a manteiga. E a questão do açúcar da mesma forma. O açúcar industrializado faz mal, aí a gente prefere leite condensado. Eu vou usar essa colher aqui para medir o fermento, eu coloquei 3. Se fosse colher de sopa, seriam 2, mas eu usei essa, então coloquei 3 colheres rasas. E você pode fazer da forma que você já está acostumada. Isso aqui é a forma que eu já deixei untada. Eu acelero o processo para mim dessa forma, eu já deixo a forma untada. E assim que eu levo o bolo para a batedeira, eu já acendo o fogão, o forno. Eu deixo ele aquecer só 5 minutos, porque é 200 graus. Então 5 minutos para mim tá bom. E daqui a pouco eu vou colocar o fermento lá e já venho com a massa. Eu coloco o fermento por último para o bolo crescer. Se você colocar muito antes, o seu bolo não vai crescer. Então eu coloco pouco tempo antes de levar para o forno. E para saber se está assado ou não, você faça o teste do palitinho. E eu recomendo também não abrir o forno antes de 30 minutos. Os primeiros 30 minutos são cruciais para o bolo crescer ou não. Me desculpa, eu falei errado. Mas não é recomendável abrir o forno antes dos 30 minutos primeiros. Aqui eu já vou levar para o forno. Como eu falei para você, ficou muito bom. Eu deixei 50 minutos a 200 graus. E depois eu deixei mais um tempo lá até o forno dar uma esfriada. Se você quiser, faça na sua casa e me fale se deu certo ou não. Obrigada.